São os direitos sociais que visam garantir aos indivíduos o exercício do usufruto dos direitos fundamentais, que se referem a quê? A qualidade de vida dos cidadãos em condição de igualdade. E esses direitos, eles são frutos de reivindicações sociais, de processos democráticos e com previsão constitucional. Para promover o quê? A igualdade e o bem-estar social através de políticas públicas. E esses direitos sociais são chamados de direitos de segunda geração, porque eles são classificados conforme a sua origem e a evolução histórica, né? Temos 4 gerações de direitos, que são, o primeiro, é a geração de direitos civis e políticos, que faz referência à liberdade, tem como marco o século XVIII. Os direitos de segunda geração, que é o que nós estamos falando, são os direitos sociais, econômicos e culturais, faz referência à igualdade, que nasceram a partir do início do século XX. Já os direitos de terceira geração são os direitos difusos e coletivos, faz referência à fraternidade ou solidariedade. Os direitos de quarta geração se referem à democracia, informação, pluralismo. Então vamos lá, esses direitos estão bonitinhos, né, lá dentro da nossa Carta Magna. E como fazer para que eles sejam efetivados de verdade? Conforme eu mencionei antes, por meio de políticas públicas, pelo legislativo, que é onde se formulam essas leis, dizendo como elas precisam ser executadas, e é na administração do executivo que começa a praticar, que essas leis são sancionadas e assim entra em prática o quê? Os direitos sociais. Aí vem aquela pergunta, mas e o judiciário, né? Onde entra o judiciário nessa história? Excepcionalmente. Ele só entra em caso do Estado se omitir. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o mês é junho ou julho, sei lá. E as escolas, elas estão perto das férias do meio do ano e ainda não forneceu o profissional de apoio especializado para os alunos que necessitam desse profissional para auxiliar, explorar as habilidades deles, para que possam ter o mesmo rendimento, o nível de rendimento e aproveitamento dos outros coleguinhas, de aprendizado dos outros coleguinhas, tudo bem, né? Digamos assim. Um outro exemplo pode ser o acesso a medicamentos de alto custo. Nesses e em outros casos, a mais claro, é que o cidadão que se sente lesado ou não está sendo amparado com esses direitos, ele entra com uma ação judicial, ou seja, a participação do judiciário nos direitos sociais é excepcionalmente. Entendeu? Importante lembrar, gente, também uma coisa muito importante, que esses direitos, eles não são favores, tá? Eles não é caridade, é um direito constitucional, tá bom? Agora, fazer uma análise aqui de que, dentre todos esses direitos, né, a saúde, a educação, moradia, transporte, né, todos eles, né, enfim, todos esses direitos, o de grande importância, não que os outros não sejam, né, mas, sobretudo, aquele que se sobressai é o direito à educação. Por quê? Porque é por meio dela, da educação, que se resulta, né, na formação crítica do indivíduo, que possibilita que, posteriormente, essas pessoas assumam uma postura ativa no processo de conhecimento e desenvolvimento de uma sociedade. Porque a sociedade somos nós. Ela é o resultado do que nós somos, do que a gente faz, daquilo que descobrimos, do que modificamos. Então, como eu disse antes, né, os direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição Federal e ele é exemplificativo, porque cada um desses direitos, eles estão incorporados separadamente dentro da Constituição e alguns estão em leis específicas. Porque, por exemplo, o direito à educação, ele está lá no artigo 205 da Constituição Federal. E além de estar no artigo 205, ele também está na Lei 9.394/96, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Um exemplo também é o artigo 7º da Constituição Federal, que discorre sobre direitos dos trabalhadores individuais, urbanos, rurais. No seu inciso 1º, ele diz que o trabalhador tem direito ao emprego protegido contra a despedida arbitrária, sem justa causa. No inciso 2º, seguro-desemprego. Inciso 3º, fundo de garantia por tempo de serviço. Inciso 4º, fala sobre o salário mínimo fixado. Gente, bom lembrar, salário mínimo é nacional, é unificado nacionalmente. Não existe salário mínimo regional. Ah, mas no estado tal, na cidade tal, o salário mínimo é inferior. Não existe isso. Salário mínimo nacional, ele é unificado nacionalmente. Olha, é bem extenso o artigo 7º e para quem vai prestar concurso precisa ler o básico daquilo que cai em concurso, por favor, né? Buscar também questões que já foram aplicadas em provas anteriores. E outra coisa também, nós temos a CLT, tá? A Consolidação das Leis do Trabalho. Ela tem 922 artigos. Eu não vou discorrer aqui sobre esses 922 artigos, porque o trabalho, ele é um direito social, ele está lá no nosso artigo 6º da Constituição, nós já falamos do trabalho. Ah, mas alguém pode dizer, raramente CLT cai em concurso, né, de serviço social. Não sei, mas para fim de conhecimento e para matar a ignorância, é bom ler. Porque o que a gente dá aqui é um norte do que cai em concurso, bem como uma visão de algumas coisas que regem a nossa sociedade. É preciso estudar, ler, não só para prestar concurso, mas para a vida, para tomar conhecimento de coisas, para não aceitar como verdade aquilo que ouve, só por não ter conhecimento, tá? Outra coisa relacionada ao trabalho é que a Constituição, ela deu estabilidade aos trabalhadores representantes de sindicato, assegurando que essas pessoas elas possam atuar com autonomia em prol dos direitos dos trabalhadores. E isso está lá no artigo 543 da CLT. Tem mais, ela estabelece que os empregados eleitos para cargo de direção ou representação de entidades sindicais não podem ser dispensados do emprego, desde o momento da sua candidatura, do registro da sua candidatura, e mais 1 ano após o mandato. E sabe por quê? Para que estes membros de sindicato não recebam represália por parte do empregador, do patrão. Bora dar seguimento aos nossos direitos sociais. O direito à maternidade e à infância garante à mulher gestante o afastamento do trabalho com remuneração por um período, né, mínimo de 120 dias, conhecido como licença maternidade. Já outro direito social é a assistência aos desamparados. A Lei 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecida como LOAS, ela faz referência a esse direito. E o artigo 203 da Constituição diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição ou seguridade.